Iniciamos aqui o segundo episódio do diálogo Alfabetização Científica e Tecnológica e, a partir de agora, vamos tratar dos desafios da ACT, tanto no processo de ensino como aprendizagem, na formação de professores. Temos como convidados a professora Tatiane Milaré, Graziela Richetti, Leoni Lorenzetti e o professor José de Pinho Alves Filho, os quais são organizadores da obra Alfabetização Científica e Tecnológica na Educação e Ciências, Fundamentos e Práticas. Partimos agora para o bloco 3, em que discutimos exatamente esses desafios da alfabetização científica e tecnológica, e eu convido o professor José Pinho, para fazer essa condução desse bloco. Professor José Pinho, os nossos currículos escolares, eles foram ou estão moldados para a formação de cidadãos frente à alfabetização científica e tecnológica? Basta simples. Não. Basta... Perdão. Obviamente, eu estou falando de formações que nós passamos. Nós, provavelmente os 5 que estão aqui na tela no momento, não é? Nós não tivemos esta formação mais ampla, buscando ACT. Primeiro que no meu tempo não se falava nisto. Olha que comecei o curso em 66, portanto, vocês podem imaginar, do século passado, é bom dizer, não é? Não deste. Então, não se falava nisto. Quando começou a se falar nisto, a quem formava os futuros professores conhecia, os currículos, portanto, ficaram afastados de uma realidade, de uma proposição. Não é? Então, a resposta seria não. Não estamos preparados. Eu imagino que eu estou fora da ação, mas, de forma geral, a formação de licenciados não conduz a uma formação de ACT, Alfabetização Científica e Tecnológica, para uma eficiente prática docente. Certo? E acho que posso comprovar chamando as colegas que são professoras de prática de ensino, a Tatiane e a Graziela, que quero que confirmem ou não. Sei que certamente devem fazer um esforço enorme para introduzir tal procedimento e concepção dentro da sua prática escolar de formação de futuros professores. Mas, por outro lado, vejo que há uma dificuldade. Não vou contar pandemia, tá? Que aí é outro aspecto que implica já nessa relação virtual, que perde um pouco do feeling, não é? Daquela interação pessoal, onde que a gente vai buscar a energia dos alunos e os alunos veem nosso entusiasmo em relação ao assunto. E certamente elas não têm tempo, não têm como, certo, desenvolver um trabalho em que possa exercitar em sala de aula, dentro da prática escolar, um espaço que se desenvolva a alfabetização científica e tecnológica. O que vocês acham? Eu vou começar pela Graziela. Quantos alunos tu tens, Gra, de prática? Conta para mim. Para nós, melhor dito. Eu tenho uma sazonalidade entre semestres. Eu tenho semestres em que eu tenho 4 alunos, tem semestres que eu tenho 12. Então, atualmente, eu tenho 6 estudantes fazendo a disciplina de prática, que é Laboratório de Prática e Ensino de Química, mas eu incluo também os estágios supervisionados, que esse semestre eu tenho 11, né? Aí eu queria resgatar o antes da pandemia, porque aí eu vou intensificar um pouco o que o Pinho falou sobre as interações. Eu acho que a gente perde muito, né? Porque a espontaneidade, ela faz muita diferença no presencial, e a gente não tem ela no remoto, né? Então, isso acaba prejudicando uma série de outras questões envolvidas, desde a timidez de
ligar a câmera, isso tudo que a gente vê. Mas anteriormente à pandemia, essa dificuldade de trazer, né, essa visão da alfabetização científica e tecnológica para pensar o currículo, ela já existia. Dentro daquilo que a gente acompanha na escola, não. Isso não está presente no currículo. A gente encontra ações muito pontuais e são muitas vezes dependentes de cada professor que faz, da forma como atua, como se relaciona com os estudantes, como desenvolve as atividades. E é um pouco essa discussão que a gente traz para as aulas de prática e em termos de reflexões sobre somos sobrecarregados, todas as questões que envolvem as dificuldades da carreira docente da educação básica, mas eventualmente ou pontualmente a gente pode pensar em organizar uma prática que ela seja interdisciplinar e que, de uma certa forma, ela ofereça condições aos estudantes a se desenvolverem numa perspectiva da alfabetização científica e tecnológica. Mas a gente ainda precisa estar atento para fazer essas inserções nas nossas aulas, na formação inicial, fazer com que isso também reverbere nos estudantes quando eles forem realizar as propostas para desenvolver algo nas escolas, seja por prática como componente curricular ou por estágio supervisionado, e mesmo assim ainda a gente tem a resistência do professor que recebe esses estudantes, que muitas vezes não aceita com bons olhos, ou então ele tem uma carga horária tão restrita que fica um tanto delicado para ele abrir mão do seu planejamento para que os estudantes, de alguma forma, contribuam com uma proposta interdisciplinar na perspectiva da alfabetização científica e tecnológica para aquele grupo-alvo que os estudantes da licenciatura estão pensando. Então, a gente ainda tem esse contexto que é de insistir, persistir e continuar em defesa, né, pela alfabetização científica e trazendo isso de forma bastante presente na formação inicial de professores. Aí eu vou passar a palavra para a Tatiane. Complementando os colegas, eu acho que quando a gente pensa em currículo escolar nesse contexto atual também, acho que é inevitável a gente falar sobre a BNCC, né, que agora os estados estão se organizando, alguns mais adiantados, outros ainda em processo para colocar a BNCC em prática, né? Então, se por um lado a gente está agora com esse desafio enorme de compreender qual vai ser o impacto, qual vai ser a organização escolar, qual vai ser o trabalho docente, como vai ser remodelado, no que diz respeito à concepção até de interdisciplinaridade que traz a BNCC, na divisão por áreas, como isso vai ocorrer e como que a alfabetização científica pode ser inserida nesse processo, né? Outro desafio aí em termos de materiais, os materiais didáticos que vão ser produzidos nesse contexto da BNCC, né? Se por um lado a gente tem todos esses desafios, eu entendo que por outro, a BNCC tem alguns direcionamentos que são bastante potentes no sentido de estimular processos investigativos em sala de aula. E que, nesse sentido, nós temos aí um campo que talvez possa ser explorado pela comunidade, possa ser explorado pelos professores, como um espaço aí para a gente discutir e acabar introduzindo aspectos da alfabetização científica na escola, né? Agora, é claro que para a gente fazer isso, a gente precisa dessa formação de professores de uma maneira articulada com isso, mas não articulada também na forma como está sendo proposta, que é a BNC Formação, que é reduzir a formação dos professores a uma aplicação da BNCC, né? Então, a gente já está vendo que tem ocorrido algumas iniciativas de pensar a formação de professores interdisciplinar, né? Pensar na formação de professores em ciências e não mais em química, física e biologia. Então, eu acho que são outros desafios que, além desses que os colegas já colocaram em termos curriculares, a gente vem enfrentar e que é claro que isso vai impactar ainda mais a forma com que a alfabetização científica e tecnológica possa ser desenvolvida, não só no currículo escolar, mas também nos currículos das licenciaturas, né? Vai ser um grande desafio, a gente vai precisar de muito debate, de muita discussão em cima desses documentos, desses novos direcionamentos que estão chegando
para as universidades e para as escolas? Quero crer, as colegas falaram uma palavra que é extremamente importante dentro da ACT, que é a interdisciplinaridade. E aqui vou me deixar claro, e confesso, não é? Todos sabem, e está na obra já citada, que eu sou fã número 1 do autor Gérard Fourré, belga, que propõe a alfabetização científica e tecnológica e uma proposta metodológica que é a ilhas de interdisciplinares de racionalidade, que a Tati já falou. Falar em interdisciplinaridade para professores não é fácil. Há uma certa resistência ao termo. Primeiro, porque já se colocam estão querendo que haja assumir meu posto, etc. e tal. Não é? Há um receio, por outro lado, de implantar um processo. E há uma tradição mais ou menos coletiva, eu diria até no mito professoral, não é? Das escolas, dos grandes projetos interdisciplinares, que toda a escola deve estar envolvida. Isto não é verdade. Fourré nos mostra a possibilidade de implantação da alfabetização científica e tecnológica, ela parcialmente dentro dos conteúdos escolares, dentro dos objetivos humanísticos, não é? Políticos. Qual é o outro, Grazi, que eu esqueci? Sempre esqueço do terceiro. Políticos, humanísticos e... Econômicos, culturais. Culturais, exato. Se não for, daqui a pouco a gente lembra. Me perdoem, mas a idade me faz uns lapsos de memória aqui e acho que os que nos assistem vão me perdoar. Então, nesse aspecto, certamente, não é? De que a implantação, a colocação, implementação de um processo educacional de alfabetização científica e tecnológica, a resistência dos professores, que isto é cultural. Não vamos tapar o sol com a peneira. O ensino tradicional, disciplinar, sempre será predominante e hegemônico. O que nós queremos é furar algumas barreiras, buscar algumas lacunas temporais para implantar e agregar este novo sabor, digamos assim, educacional de alfabetização científica e tecnológica, certo? Não ficarmos só no conteúdo. Essa é uma expectativa que eu imagino que meus netos possam ter futuramente nas suas escolas, não é? Porque eu já passei, não vejo no momento, provavelmente no futuro, com outra perspectiva de formação temporal. A Tati comentou agora que dentro da nova proposta da Base Nacional possa ser incluída. Então, façamos uma torcida grande que assim se possa. Eu devo comentar logo mais um pouco sobre Fourré, se me permite. Tá, Sebastião? Desculpe se eu ondulei um pouco aí. Minha fala é um pouco ondulada, né? Não é tão formal como os eruditos que me antecederam. Assim, a partir desses termos, né, que vocês consideram pertinentes ao tratar a questão dos desafios da ACT no contexto do ensino de ciências, existem outros, além dos que vocês já mencionaram, que vocês consideram relevantes para que a gente precisa enfrentar
para que a alfabetização científica e tecnológica ela se efetive de fato no ensino de ciências? Eu te diria o seguinte: o grande desafio é o professor tirar, eu faço sempre uma metáfora, né, de tirar o guarda-pó ou jaleco branco de professor D. Tira-o e vista outro, educador. Não estou comprometido diretamente com o conteúdo a que me formei, mas vamos agora construir um novo conhecimento dentro de sala de aula. Já deve ter percebido que eu sou mais de chão de escola, né? Então, o que é que se faz? Um desafio. E para esse desafio é necessário, fundamental, que haja uma nova perspectiva epistemológica do professor. Sem ela, não ocorre. A dureza, não é? A convergência conteudista com que nós nos formamos nos leva a defender apenas ao conteúdo em que estamos agregados, ou aqueles que ficam no nosso metro quadrado. Eventuais fugidas, não é? Eventuais deslocamentos laterais são circunstanciais e acidentais. Não pode. Ao trabalhar com a alfabetização científica e tecnológica, a concepção epistemológica é diferente daquela em que fomos formados na área de nossa concepção, seja biologia, química ou eu na física. A defesa do conteúdo, ser conteudista era mais importante do que qualquer coisa. Não havia discussão nem do próprio conteúdo, apenas uma reprodução, tipo ensino tradicional, não é? Dogmatismo, tudo era definido, nada era discutido, até na matemática, né? Não havia uma certa discussão, a parte histórica era totalmente dissolvida. Então, isto deve ser entendido numa outra concepção. Tive a oportunidade de trabalhar com colegas em Portugal. A concepção lá foi introduzido uma disciplina chamada área de projetos e que não funcionou muito bem. Por quê? Porque tomavam professores de qualquer área e colocavam a esta prática docente. Consequentemente, havia o quê? Uma tradição, a reprodução da tradição desse professor. Se era de matemática, ele dava reforço de matemática. Se era de química, e assim sucessivamente. A concepção epistemológica que era falha. Portanto, o grande desafio é entender que, ao se trabalhar com a alfabetização científica e tecnológica, nós estamos formando cidadãos para entender que não sabemos tudo sobre tudo. E vamos morrer sabendo muito menos, porque a produção do conhecimento científico é numa velocidade tal que não chega à escola. Os livros didáticos estão aquém da produção atual. Provavelmente até a televisão, a Discovery, nos informa melhor do que está sendo produzido do que algum livro didático. Então, vamos entender que, dentro de um processo ACT, que, por seu DNA é interdisciplinar, não é disciplinar. Mas, por outro lado, o professor também deve entender que, para o interdisciplinar, existe necessariamente a disciplina, ou as disciplinas, em que a dele pode ser predominante em um desafio chamado situação-problema, ou um problema, simplesmente,
e que ele não deva ficar magoado, porque a vida não é só física ou química ou biologia ou matemática ou qualquer outra coisa. Ela é feita, não é, dentro do nosso pensar interdisciplinarmente e agregamos uma série de informações, sejam elas, e aí é que está, perdão, sejam elas de senso comum, e o que se quer com a ACT é agregar o pensamento científico, a forma de pensar logicamente, certo? Agregando o que é importante a este problema para chegar-se à solução desejada. Há uma solução, melhor dito, não há uma solução, porque a solução é do ensino tradicional, que é dogmático. Uma solução é a pertinente para um determinado tempo e grupo de pessoas. Poderá o mesmo problema oferecer uma outra resposta para outro grupo de pessoas num outro contexto. Esta variação de fuga da verdade absoluta, como a Graziella comentou, é que deixa todo professor um tanto caminhando em ovos ou em geleia, não é? Ele não tem segurança, mas não precisa ter segurança. Não vale a pena. Vamos construir coisas novas, uma resposta nova, dentro de acordo ou ao acordado a comunidade da sala de aula, certo? Fourier coloca bastante claro etapas que podem ser seguidas, puladas, retornadas, etc. Eu não vou entrar nessa parte teórica, porque os colegas entendem mais do que eu, mas apenas colocar que esse procedimento não é frouxo, mas é mais livre e tem demonstrado por vários trabalhos já realizados em sala de aula por professores a possibilidade de chegar-se a bom termo. Leonir, faça sua crítica à minha fala, por gentileza, ou acrescente. Na verdade, a minha fala está muito em sintonia com o que você está falando, Pinho, né? Eu tenho defendido no meu grupo de pesquisa, nas aulas e mesmo nas lives que eu faço, e o nosso grande desafio hoje é uma mudança epistemológica na concepção dos professores do que é ensinar e como é que o aluno aprende. Então, acho que o que eu tenho defendido está muito próximo disso que você está colocando. Enquanto o professor ele não sair naquela dimensão de transmissor de conteúdo, de dono da verdade, para se posicionar no papel de alguém que tem algo para ensinar, mas que também tem algo para aprender, e que o conhecimento que ele considera como verdadeiro hoje pode ser questionado amanhã, ele entender que a ciência está num processo de construção, enquanto ele não se aperceber dessa situação, dificilmente a gente vai avançar nessa questão da incorporação. Então, eu vejo que o grande desafio que a gente tem hoje é justamente esse, é como incorporar as discussões da ACT na prática docente. Então, eu entendo que o professor só vai conseguir promover a ACT se ele entender como é que ele tem que preparar a sua ação educativa, como que ele tem que organizar as suas aulas. Então, por mais que a gente tenha artigos, por mais que a gente tenha produzido livros nesse sentido, o que a gente precisa é instrumentalizar o professor. E aí ele precisa querer mudar, né? Porque mudar a prática docente do professor não é algo que acontece da noite para um dia. É um longo processo. E o professor precisa entender muito aquilo que a gente chama também da intencionalidade pedagógica, né? Quando estou ensinando lá
na biologia, a fotossíntese, na química, reações químicas, né? Na física, movimento, óptica, né? O que o meu aluno precisa se apropriar daquele conhecimento, né? Como que aquele conhecimento se vincula com a minha vida, com o mundo onde que eu estou inserido, né? Para além de ficar respondendo uma lista enorme de exercícios, como era o modelo tradicional que eu fui submetido ao longo da minha escolarização, e mesmo no ensino superior, a gente precisa de docentes que tenham olhar muito mais para a questão da aprendizagem dos alunos e menos na questão do conceito. Olhar como é que os alunos estão evoluindo nesse processo. E aí eu vejo que as redes, né, e tenho certeza que a partir da pandemia, né, os sistemas de ensino vão incorporar as denominações, né, a importância da ciência, a alfabetização científica, alguns vão optar pelo letramento científico, outros vão fazer uma discussão CTS, né, como elementos importantes. Agora, o que a gente precisa fazer é transcender das pesquisas, dos documentos oficiais para a prática docente. E aí esse é um longo processo, que a gente precisa da formação permanente, né, junto aos sistemas de ensino, para que efetivamente essa prática se efetive, né. Eu acho que aqui a gente tem um longo processo e muitos desafios pela frente. E quais as orientações, já percebo que vocês já colocam várias nas entrelinhas das falas de vocês, quais orientações vocês recomendam para os professores, né, principalmente, né, voltado para a educação básica, também aqueles que atuam no ensino superior, aqueles professores que estão em formação também, que eles comecem a visar, né, a objetivar a alfabetização científica e tecnológica em suas aulas? Eu diria o seguinte: primeiro, não tenham receio. Qualquer novidade sempre será recebida de bom grado pelos alunos. A aula tradicional, vamos ser francos entre nós, é, por vez outra, chata, não é? É simplesmente o sujeito passivo recebendo aquele conjunto de informações que fica lá ele copiando exercício de caligrafia e pensando, não é? Eu poderia estar no shopping, é uma boa opção aquela hora, ou a segunda, não é? O que isto vai servir para a minha vida? Infelizmente, o ensino tradicional é assim. Leonir já chamou a atenção e eu renovo. Orientações. Primeiro, professor, não tenha receio de implantar, por exemplo, isso que eu defendo, que está no DNA de 3/4 dessa tela, 3/5, excluindo você, que é o apresentador, 3/4 dessa sala tem um DNA de Fourier. Não é, meninas? Vejam como elas são, certo? E Fourier nos mostra uma possibilidade de o professor implantar um exercício interdisciplinar que promova a alfabetização científica e tecnológica, como diz o livro dele, certo? Esse exercício tem suas fases iniciais, mas o mais importante é o professor construir um problema, ou uma situação problema, um desafio à alunada que seja pertinente, coerente, contextualizada com a vida real próxima a ele. Seja como melhorar a escola, como melhorar a pintura da escola, arborizar o tráfego no entorno da escola. Não é traficou, é o trafegou, por favor, não entendam mal. Tá? Inclusive, teve um exercício
de ilhas de racionalidade com uma pergunta simples. Você vai rir, Sebastião. Como assar melhor 4 quilos de costela? Foi feito em uma escola do interior de Santa Catarina, curso noturno, aula pelo professor de física, na sexta-feira à noite. Olha bem, o melhor professor que tem em qualquer circunstância é aquele que consegue manter os alunos sexta-feira à noite, dando sua aula das 8 às 10. Se esse cara mantém a turma, ou a turma, pô, professor, vamos ter aula, esse cara é gênio. Vamos lá, não é? É difícil, mas é uma tentativa, é uma aspiração. Bueno, ele fez várias vezes este exercício no terceiro ano científico, o terceiro ano do ensino médio, me perdão, eu sou do tempo do científico. Aí, o que a gurizada fez? Um outro problema que parece trivial. Sebastião, qual é a melhor geladeira para uma família de 5 pessoas? Saberias me responder? Veja o quanto de informações e discussão teria agregado. Tu teria agregado a parte econômica, quantos adolescentes, porque adolescente não pode ver geladeira fechada, sempre tem que saber o que está lá dentro, eles sabem, mas vai lá e abre, não é? Temos o que mais? Tem a parte econômica, tem a parte do número de pessoas, tem o que é que vai ser guardado, afinal, o quanto a família pode pagar, etc., o quanto consome. Então, temos agregado a isso, parece, agora eu estou listando aqui livremente, quantos assuntos que transcendem o formalismo da sala de aula do conteúdo, mas também tem conteúdo, e forma o cidadão, para que ele possa, o grande objetivo também da ACT, o sujeito ter domínio de conteúdos que possam ser agregados na solução do problema. Saber comunicar, como vai conversar com, seja o vendedor ou que pessoa irá vender a geladeira para poder discutir, porque vendedor, todo mundo sabe, não é? É o papel dele. Mas ele coloca um jargão todo particular, favorecendo ao aquisitor, ao futuro adquirente do objeto ou da peça, propriedades que, sei lá, não é? Mas valorizam o produto, é óbvio. E decisão, autonomia para ter decisões, que é fundamental. Nós passamos a vida estudando, buscando informações para termos autonomia nas nossas decisões. Então, temos que dominar conteúdo e sabemos nos comunicar nas diferentes áreas que estamos envolvidos com aqueles que se diz que são, tecnicamente, especialistas nas suas áreas. Sejam vendedores, sejam padeiros, açougueiros, né? Você vai comprar 1 quilo de carne e o sujeito pode te vender lá uma picanha com metade de carne dura, etc., se tu não conheces. Então, teria coisas simples, mas as coisas simples é que nos fazem viver e que precisamos tomar decisões. Esta é a formação, além de conteúdo puro, mas é o pensar científico que está embutido nesta formação de alfabetização científica e tecnológica. Agora, um cuidado.
O professor não pode fazer da situação problema, e que tem toda aí, no nosso livro aí, sugestões de como produzi-la, etc., cuidados, e não vou enumerá-las, fazer desta possível resposta a resposta da expectativa que ele teria. Não. A resposta deve ser construída pelos alunos, dentro de parâmetros que ele vai colocando, oferecendo. Ele deve coordenar, não direcionar. Esta é outra expectativa epistemológica que está envolvida, que é extremamente importante. Então, como orientações, não tenho medo. Sempre dará certo. Pode ser que não dê na expectativa do professor, mas os alunos sairão plenamente satisfeitos pelo desafio, por terem chegado a uma resposta a quem eles gostariam de oferecê-la, certo? Que tem um encaminhamento a quem oferecer, tem que ter um produto que é a resposta elaborada no final deste exercício de ilha interdisciplinar de racionalidade. Alguns colegas chamam de ilhotas, mas é outro detalhe, né? Nós mantemos o nome de ilhas por uma questão do primeiro artigo nacional sendo produzido, que foi produzido por aqui, não é? Em Florianópolis, e aí então mantemos o termo ilha. Mas então a IIR, ou IR para nós simplesmente, é um exercício que o professor domina, ele expande o tempo que ele quiser, faz o cronograma que ele quiser, pode ser uma aula por semana, uma aula a cada 15 dias, uma aula mensal, vai depender, se ele der uma olhada nas sequências propostas por Fourier, ele faz o seu cronograma, e os alunos, é claro, não precisam saber da teoria de Fourier, mas ele propõe o problema, faz um cronograma, oferece aos alunos, e o importante, faça com que os alunos vistam a camiseta de dar uma resposta a este, a este problema. Quero crer que essa é uma possível, não é a, é uma possível proposta para chegarmos a uma alfabetização científica e tecnológica desenvolvendo domínio sobre conteúdos, que aí faz a participação das diferentes disciplinas, com a participação, sejam de professores ou de agentes externos, profissionais liberais convidados a falarem na sala, que já foi feito em diversos exercícios, certo? Então, falei de autonomia, falei de comunicação e falei de... Faltou o quê? Autonomia, domínio, comunicação. É isso, né? Os 3 grandes objetivos que um sujeito deve ter. Você tem domínio de comunicação, porque tens conteúdo, não é? E decide o que vais falar. E a avaliação, o Leonir sabe um pouco mais do que eu, mas eu diria, o acompanhamento das socializações efetivadas em sala de aula permite o professor olhar no seu entorno e ver o crescer da turma. Quem é que melhor se manifesta, qual a melhor produção, e não fazer competição, mas analisar o crescer do indivíduo alfabetizando-se. Era isso. Leonir, alguma coisa para complementar? As meninas, por favor, sintam-se à vontade. Eu só vou pegar esse gancho da avaliação, né? Dizer que, numa perspectiva de ACT, né, não há necessidade de você pensar na formalização de uma prova escrita. Existe um conjunto de outros elementos, de recursos que você pode utilizar, né?
Você pode olhar o quanto é que o aluno está evoluindo ao longo da sequência didática, ao longo da ilha, olhando a forma como que ele se posiciona, a forma como que ele escreve, né? Eu vou citar como exemplo uma orientação que a gente fez aqui, na qual era o orientador, e o aluno estava ensinando uma sequência didática sobre cinética química no primeiro ano do ensino médio, e ele convenceu a direção da escola que não precisaria fazer prova, né? Ele mostrou para a direção da escola os diários de bordo que os alunos estavam produzindo e mostrou o quanto que aquele diário de bordo era carregado de conhecimento, como que os alunos estavam expressando aquilo que eles estavam aprendendo. E a avaliação tradicional já não era tão importante naquele contexto, que os próprios diários estavam mostrando isso, né? Eu acho que essa questão dessa ousadia, né, que o professor precisa ter, é até para romper com essas práticas tradicionais e olhar para o processo, né? Como é que o aluno está evoluindo ao longo do trabalho? Eu acho que pensar na alfabetização científica, acho que tem que olhar em todos os segmentos, né? Desde a questão de como que se planeja, a questão da implementação na sala de aula e também o processo avaliativo, né? E no processo avaliativo, vamos olhar esse percurso e não simplesmente a nota como se fosse um processo classificatório. Então, reforço mais uma vez, isso só será possível numa mudança epistemológica do que o professor entende por ensinar e por aprender. Que essa questão da formação de professores, né, dessa mudança epistemológica, isso é extremamente necessário, mas eu acho que sempre vale a pena a gente mencionar também a necessidade de condições de trabalho docente nas escolas, né, de valorização do trabalho docente, porque veja quantas coisas nós estamos falando aqui diz respeito a um trabalho intelectual do professor fora da sala de aula, que envolve planejamento, estudo, organização, envolve uma série de trabalho que muitas vezes não é reconhecido, não é valorizado, muitas vezes não é monetizado, né? Muitas vezes o professor utiliza fora da sua carga horária para poder fazer isso, então é extremamente importante que a gente sempre indique, valorize o trabalho do professor, indique a necessidade de condições de trabalho para que o professor, de fato, possa desenvolver uma alfabetização científica em sala de aula. Por outro lado, a gente sabe que muitas vezes as condições que nós temos atualmente na educação, principalmente na educação pública, são condições muito, muito ruins, né? São muito limitantes, mas os professores estão lá e os estudantes também. Então, a gente também não, se a gente ficar esperando que as condições ideais se realizem, né? A gente vai ficar postergando esse processo enquanto nós temos estudantes para ser formados hoje, temos professores nas licenciaturas para serem formados hoje, e a gente precisa, então, se deparar com outras formas de desenvolver nas condições atuais, mas nunca deixar de brigar para que essas condições de trabalho sejam remodeladas para uma situação melhor e para que a valorização do trabalho docente de fato aconteça na nossa sociedade e também no âmbito do poder público, né? Então, só para complementar mesmo, para a gente não esquecer que tem esse outro lado que a gente precisa sempre mencionar, né, para favorecer de fato esse processo em sala de aula, porque muitas vezes os professores estão ali em sala de aula fazendo o que podem, o que não podem, dentro das suas condições de trabalho, mas que há sim a possibilidade de ter uma valorização e de ter um investimento maior para que isso se concretize de uma forma melhor, né? Então, esse é só para arrematar aí essa discussão sobre a atuação docente, né? Diante de tudo isso que já foi exposto, a questão que fica né, o que eu, como professor, com as condições que eu tenho, para os alunos que eu tenho, posso fazer para contribuir com a alfabetização científica e tecnológica deles e, consequentemente, a formação cidadã. Acho que isso é algo que cada um pode problematizar para si mesmo e, apesar das dificuldades que a gente tem, fazer na medida daquilo que é possível, né? Ou seja, o tamanho que a nossa perna alcança. Acho que não dá para não fazer ou então querer fazer algo que está muito além do que é possível. Acho que... E a BNCC não necessariamente precisa se constituir um obstáculo para os professores. Ela realmente
se coloca de uma forma assustadora, como ela está interferindo no currículo, principalmente no ensino médio, mas existem possibilidades de a gente fazer o trabalho sem que isso tenha um grande impacto, de uma certa forma, na vida do estudante. Acho que existem saídas. Para questionar, diante das falas de vocês, se na promoção da alfabetização científica e tecnológica, nós, como professores de Física, Química e Biologia, na área de Ciências da Natureza, chegou a hora de nós sairmos da nossa zona de conforto, né? Será que esse é o momento ideal para isso? Que sim, né? Eu acho que essa mudança epistemológica que eu falo, o que o Pinho fala de mudar o guarda-pó de professor para educador, isso implica sair da zona de conforto. Só que para sair da zona de conforto, o professor tem que querer, ele tem que sentir a necessidade. Enquanto o professor não se sentir desconfortável com a forma como que ele ensina, essa mudança que nós tanto queremos, ela não vai acontecer. Né? E aí eu acho que a gente tem que resgatar a importância que são os programas de stricto sensu, né? O mestrado e o doutorado, eu entendo que é o grande promotor dessa mudança epistemológica. E, nesse sentido, o papel que nós, enquanto professores, enquanto pesquisadores, temos nesse processo de contribuir para que essa mudança epistemológica aconteça, né? Eu lembro muito bem de Demétrio, né, o quanto que ele nos desafiava justamente nesse sentido, né, mostrando a questão de qual que seria a nossa responsabilidade enquanto pesquisadores, enquanto educadores, de contribuir para essa mudança na sociedade tão necessária via processo educativo. Né? Eu acho que esse é o desafio que a universidade e os programas de mestrado e doutorado também precisa incorporar, né? Em que medida os programas estão impactando na mudança epistemológica dos mestrandos que chegam até os programas. Né? Eu entendo que sempre é um momento, né, da gente pensar nas práticas, pensar na nossa atuação em sala de aula, como professores de ciências, como professores de formadores, né, de licenciandos, a gente não pode fugir da responsabilidade de formar os estudantes, contribuir para uma formação que de fato faça sentido, de que de fato contribua para uma transformação da nossa sociedade, que de fato contribua para o dia a dia daquele estudante, contribua para ele refletir, para ele pensar sobre aquele dia a dia, sobre as decisões que ele toma. Acho que a gente não pode tirar essa nossa responsabilidade, a gente tem que estar o tempo todo pensando sobre a nossa atuação, o tempo todo pensando qual é o impacto do ensino de ciências, do ensino que nós estamos promovendo em sala de aula para esses estudantes, e aí é sempre momento de mudar, porque se a gente achar que o momento será depois, vai ocorrer como ocorreu agora com a pandemia, que de repente todo mundo se viu na necessidade de pensar em outras estratégias, em outras formas de se comunicar com os estudantes por conta do ensino remoto, né? Enquanto que o ensino e as tecnologias são algo que vem sendo discutido há bastante tempo, né? Então, acho que a gente precisa sempre avaliar as situações com as quais a gente se depara na sala de aula e com os nossos estudantes, sempre refletir sobre a atuação docente, no que ela pode contribuir, no que ela pode melhorar, porque aí a gente vai sempre buscando melhorar o nosso trabalho e a formação, né? Os estudantes estão lá, eles estão necessitando de uma formação nesse sentido, o que nós vamos fazer a respeito? Acho que essa é uma questão fundamental como professores em sala de aula. Complementar o que a Tatiane colocou, sim, é sair da zona de conforto, porque a gente tem a possibilidade de assumir o caminho da rotina, né, para ter menos trabalho, ou a gente sentir esse desconforto permanente com a nossa atuação, com aquilo que a gente faz, com o que a gente observa acontecer em sala de aula, relacionado ao contexto, e também um ponto-chave que, pelo menos eu entendo, que nós formamos pessoas, né, a gente, seja na educação básica, no ensino superior, a gente está trabalhando com a formação de uma pessoa, né, a formação escolar, a formação universitária, a formação cidadã,
E isso eu entendo que é algo bastante importante para o professor ter em mente, ter isso como um norte, para repensar, refletir aquilo que faz, o que é possível fazer, para realmente a gente não precisar cair numa outra época de sufoco como foi há um ano atrás, né, para entender como funcionam diferentes plataformas digitais, aplicativos, iluminação, som, microfone, enfim, né, acho que a gente pode ter esse exercício permanente de será que eu estou entrando muito na minha zona de conforto, né, o que eu preciso fazer ali para dar uma instabilidade nesse conforto, às vezes é necessário. Diria, se me permitem, que eu estou confortável, dado que eu estou aposentado frente aos colegas que estão na ativa. Mas, por outro lado, me dou o direito de contar uma história. Eu fui o primeiro professor que formalmente apliquei uma ilha de racionalidade com licenciandos em física. Até originou um artigo publicado na revista Ensino e Ciências, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Acho que é número 8, não sei, não lembro mais. Mas, olha, o meu depoimento é o seguinte: foi a primeira ilha buscando o formal e a expectativa era fazer a ilha e, ao mesmo tempo, com que os alunos licenciandos em física, vivessem o processo e entendessem, ao final, a interdisciplinaridade e a proposta metodológica de Fourier, com ilhas. Eu vou contar para vocês, o mais importante, eu acho que não foi eles terem feito a ilha, que foi excelente, foi a oportunidade de eu ter aprendido muito. Eu aprendi muito e me diverti muito, porque é um processo dinâmico, em que cada grupo ficou responsável, criamos situações, etc. Olha, foi genial isso dentro da disciplina de instrumentação para o ensino de física. Acompanhei ilhas de racionalidade em diferentes bancas, não é que tive o prazer de ser convidado, de participar e analisar o trabalho. Atualmente temos ilhas de racionalidade desde produção de textos no ensino fundamental ao trabalho inspirado em Marie Curie, História da Ciência. Temos trabalhos inspirados em medicamentos, que é da Tati, da Grazi. Temos as proposições da Tati, não é? Em cana-de-açúcar, no mar, e qual mais que tinha, Tati? Esqueci. Leite. Então, vejam só, e fora outros que tem por aí, certo? Que são vários. Portanto, há perspectiva efetiva, mas o professor, reforçando o Leonir, deve mudar o seu pensamento epistemológico, sair do quadrado tradicional e ir para uma amplitude maior de pensamento. É de formação. O conteúdo vai se apresentar normalmente, a sua necessidade e profundidade. Não é como professor de física que eu vou falar. Eu não sei qual é a tua formação, Sebastião. Matemática? Física também. Física. Então, não é para ensinar eletricidade que eu tenho que dar mecânica. Pelo amor de Deus. Sabemos muito bem que podemos trabalhar com eletricidade. Qual é o conceito de mecânica que é necessário? Conceito de força? Muito pouco. A menos que o sujeito vá fazer eletrostática para fazer carga pontual que não existe e aquelas coisas, não é? Tudo da configuração idealizada do ensino tradicional e do livro didático forçado. Agora, para a vida, temos que olhar, a escola tem que formar o sujeito para a vida, dar conteúdo, dar formação
E, principalmente, por que se ensina física, química, matemática e biologia no ensino médio? Se eu perguntar, me perdoem, a cada um dos que devem estar nos ouvindo, em física, o que é formado em física? O que é que sobrou de biologia? Lá do ensino médio. O que é que sobrou de química? O que é que sobrou? Então, o professor olha só, não, todo mundo tem que ser físico. Tem que saber física assim, mas por quê? Mas por quê? A física, sim, claro, o que importa é o pensamento formal em que as disciplinas nos oferecem, que é diferente a forma de pensar de cada um. O olhar da epistemologia pela biologia é um, o olhar epistemológico da química é outro, o da física é outro. Isto é que nos forma, não é? Eu vou falar agora meio aqui, não sei se vão cortar ou não, mas vamos olhar. A física, a química e a matemática conversam bem melhor entre si do que nós conversarmos com o rapaz que está lá no canto, com a biologia. Perdão, mas por quê? Porque nós temos uma área mais ou menos comum, que é a matemática, que nos permite e nos leva a construir modelos. Já a biologia tem uma outra formação, tem um outro olhar. E o olhar que me parece que ainda persiste no ensino médio é muito mais descritivo e não de construção de modelos. Ok, então vamos juntar os dois. Só construir modelo sem saber descrevê-los também não funciona. Confere? Então, é este pensamento, não é, que a ACT deve oferecer ao indivíduo quando sai da escola. Porque, queiramos ou não, estamos numa sociedade moderna, capitalista, não tem como, certo? Estamos aí e vamos entrar no mercado de trabalho, seja como professor, mecânico, engenheiro, médico, coisa que valha. E vai ter que pensar. E pensar é um exercício complicado profissionalmente. E tem que ter uma certa lógica. Claro que vai se aprender a lógica funcional da profissão. Mas a base do raciocínio, da organização, ela é científica. E é isso que nos dão, ou que nos dá as diferentes disciplinas. Nesse momento eu passo para os nossos agradecimentos, né, nossos apontamentos finais, e eu chamo aqui a professora Tatiane Milaré para fazer os apontamentos finais. Professora Tatiane, pode ficar à vontade. Bom, eu agradeço a oportunidade dessa conversa, acho que foi bastante interessante a gente trazendo alguns pontos. Claro que tem toda a motivação do livro também, mas essa questão da alfabetização científica e como que ela pode nos ajudar a pensar os direcionamentos em sala de aula e pensar em atividades em sala de aula, quer dizer, acho que é muito frutífero essa linha de pensamento que a alfabetização científica nos proporciona, né? Então, fica o convite para quem está nos ouvindo, seja pesquisador da área de ensino de ciência, seja professor em sala de aula, seja professores dos cursos de licenciatura, para que pensem em propostas, pensem em que pode ser possível ser feito em sala de aula, o que é possível fazer para sair da zona de conforto, e a gente pensar em situações, problemas, que possam mobilizar esses conhecimentos, sejam eles curriculares, sejam eles para além dos currículos escolares, para que a gente possa pensar numa formação que de fato faça sentido e que de fato contribua para uma transformação no dia a dia dos estudantes e também na sociedade. Professora Graziela Richetti, nossos agradecimentos, seus apontamentos finais também. Gostaria de agradecer pelo convite, foi uma conversa bastante interessante, falar sobre alfabetização científica e tecnológica no contexto atual e também histórico, é sempre desafiador, porque traz questões que são extremamente relevantes para a nossa vida pessoal também, né? Então,
Fica o agradecimento pela oportunidade e eu desejo que quem está nos assistindo que tenha coragem e não tenha medo em realizar uma ou outra atividade pensando na alfabetização científica e tecnológica, no quanto que é importante trazer isso para trabalhar com seus estudantes, independente do nível de ensino que esse professor atue. Obrigada. Obrigado também. Professor Leoni Lorenzetti, nossos agradecimentos, suas considerações finais também. Também gostaria de agradecer o convite, né, seu, dos alunos que estão organizando esse evento da Universidade Federal de Santa Maria, e dizer é o prazer de estar aqui falando matemática que faz parte das nossas pesquisas, faz parte da nossa vida, né. Eu acho que está muito evidente, né, que nós quatro que estamos conversando aqui, a temática da CT é fruto das nossas pesquisas de mestrado e de doutorado, né? E todas elas vinculadas com a mesma universidade, né? Que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde nós desenvolvemos, se não totalmente, parte da nossa formação, seja no mestrado e no doutorado, né? E dizer que o campo da CT é um campo muito amplo, né? Existem controvérsias, né? Não há consenso em várias questões, mas também existem muitas possibilidades, né? E que nós possamos cada vez mais contribuir para ampliar os níveis de alfabetização científica dos nossos alunos, para que eles possam fazer escolhas mais dignas, para que eles possam se posicionar frente aos assuntos que envolvem a ciência e da tecnologia, né? E também que a gente tenha menos negacionistas, mais pessoas que valorizem a questão da ciência e que valorizem o nosso papel enquanto formadores, enquanto professores que somos. Obrigado. Obrigado também. Nossos agradecimentos também ao professor José de Pinho. Professor, seus apontamentos finais. Agradeço aos organizadores, agradeço a ti, Sebastião, se assim me permitirem, certo? Chamá-lo de uma forma tão íntima, certo? Aos colegas que aqui estão, aos que nos ouvem pela tolerância da minha eventual entusiasmo e eufemismo, etc., mas é coisa de velho. Aposentado, mas feliz da vida, porque 51 anos percorri essa trajetória e faria toda ela de novo. Só que se eu conhecesse, já no tempos idos, alguma coisa que foi comentado aqui hoje, falado pelos colegas, certamente acho que seria um professor um pouco melhor, ou bastante melhor, assim dizendo, do que fui. Mas tentei ser. E insisto numa coisa: professores do ensino médio, mestrandos, doutorandos, não tenham receio. Façam exercício interdisciplinar, pois ele vai contemplar aspectos, se não formais, da alfabetização científica e tecnológica. Ele irá dar oportunidade a seus alunos de se manifestarem como cidadãos. Olhem para eles, porque eles têm opinião. Eles não são tábula rasa. Têm uma história de vida que deve estar presente numa construção de resposta a uma situação problema. Agradeço a todos, me perdoem algum entusiasmo além da medida, e muita saúde a todos desses tempos pandemônicos. Externos os agradecimentos, né, a todos que estão nos assistindo, a vocês também que se dedicaram a compartilhar o conhecimento conosco. Esse é um momento ímpar na formação de professores e também, né, conceber a formação do estudante. Nosso muito obrigado a todos e até a próxima.